Nesse cabelo aqui nós vamos fazer um degradêzinho militar, onde na parte de cima nós vamos passar uma máquina 2 e nós vamos iniciar esse degradê a partir da 0 na recessão baixa desse cabelo, ou seja, nesse triângulo que nós temos aqui na lateral. Então vamos iniciar com a 0 aqui, a 2 na parte de cima e depois também fazer o acabamento com a navalha em volta desse cabelo. Para começar esse cabelo aqui, nós vamos então pegar inicialmente o pente 2, uma escovinha de degradê. Só na hora de a gente passar a máquina, a gente vai ter um cuidado de não deixar nenhum cabelo sobrando aqui na parte superior dele. Como vocês podem ver aqui, esse cabelo ele nasce para frente, então nós não vamos só passar a máquina nesse sentido aqui também. Nós vamos buscar criar ângulos para ter certeza de que esse fio ele vai estar levantando, vai estar sendo cortado e automaticamente todo o cabelo aqui ele vai estar no mesmo tamanho. Vocês podem ver aqui, ó, que inclusive eu passo a máquina mais de ladinho, ó, apesar que o cabelo ele nasce assim, porque daí os pentes da máquina levantam esse cabelo, deixando ele tudo no mesmo tamanho. Como ele tem o redemoinho aqui nessa parte de cima aqui, e o redemoinho ele projeta assim os fios de cabelo, nós vamos trabalhar com a máquina aqui na parte de trás, também angulando e acompanhando esse redemoinho. Pronto, passada de máquina na parte de cima nós já fizemos. Agora nós vamos escalar da seguinte forma. Aqui nós vamos passar o nosso pente 1,5. Aqui nós vamos passar a 1, a meia e então a 0. Daí por final nós vamos passar uma shaverzinha aqui por baixo, para deixar esse cabelinho bem baixinho mesmo. Economizando tempo, eu prefiro estar passando primeiro os pentes de cima para baixo. Mas se você se sente mais à vontade de iniciar o degradê de baixo para cima, você pode fazê-lo também. Mas se quiser economizar esse tempo, eu recomendo sempre você iniciar o degradê de cima para baixo. Pente 1,5. Nesse caso aqui eu vou fazer só até metade, depois eu viro ele e mostro o outro lado também. Vou fazer o degradê até aqui assim, bem no centro da cabeça dele. Ó, pente 1,5.
ó, já passei o pente 1,5. Agora um pouco abaixo eu vou passar o pente 1. Se ficar um marcadinho entre 1 e 1,5, basta apenas você pegar aí a sua máquina de corte e colocá-la na alavanca intermediária. Porque se a gente colocar ela na alavanca alta da máquina, ele vai se tornar mais ou menos como se fosse a 1,5. Então, se você colocar ela aqui na alavanca intermediária, ele vai dar em torno de mais ou menos 1,25, que é a medida que a gente precisa para tirar esse marcadinho. Agora vamos para o pente meio. Pente meio, alavanca para frente, ou seja, alavanca baixa. E não vou subir tanto quanto eu subi o nosso pente 1. E novamente, para a gente tirar esse marcadinho aqui, ó, que ficou, nós vamos pegar ainda no pente meio, colocar aí na intermediária, então tirar esse marcadinho. Vocês podem ver que como eu estou fazendo esse degradê de cima para baixo, está sendo bem mais rápido do que se eu fizesse de baixo para cima. Até ele já está dando os contrastes dele aqui, ó. E como eu falei, nós vamos terminar com a 0 exatamente na recessão baixa do cabelo dele aqui, ó. Agora então, a máquina só com a alavanca para baixo. Deixar essa borda assim um pouco mais escura para depois você desmarcar, isso é uma questão de escolha, tá? Nesse tipo de corte eu gosto de deixar essa marquinha um pouco mais escura, até para mim ter certeza de que a referência da 0 que eu estou utilizando aqui, ela está seguindo em uma única linha reta aqui. Mas se você também não quiser usar dessa forma, pode já buscar tirar esse cabelo maior. Vai depender aí da sua escolha.
Agora nós vamos pegar a 0 na intermediária e tirar esse marcadinho que também ficou. Olha só. Agora nós vamos tirar todo esse cabelo na parte de baixo. Já passar shaver também para dar o contrastezinho. E daí na sequência a gente faz o outro lado do cabelo também. No caso aqui, ó, nós vamos pegar por referência, aqui onde tem a parte de fixação da orelha, tem o começo, tem essa cartilagem aqui, ó. Eu gosto de pegar essa referência aqui e daqui para cima então passar a máquina. Neste caso, tá? Daí tu tem, se você pegar essa referência aqui, ao invés de pegar aqui embaixo, você tem uma liberdade maior na hora de fazer o degradezinho, conectando então o degradê do cabelo com a barba. Agora nós vamos pegar a maquininha de acabamento, passar aqui embaixo também. Para dar uma polida um pouco maior na região da 0. E agora, para finalizar, nós vamos passar a shaver aqui na parte de baixo, ó, onde o começo desse degradê vai ficar bem baixinho. Um detalhe quando você vai utilizar a sua shaver: quando você faz o movimento de baixo para cima, como o cabelo ele já cresce para baixo, então ele vai tender a tirar mais. Caso fique algum marcadinho, então você vai ter que utilizar a máquina de cima para baixo. Ó. Toquezinho bem leve, tá? Sem pressionar na pele do cliente.
até porque a gente não quer criar marca muito forte. Ó, toquezinho bem leve mesmo. Pronto, agora nós vamos fazer o outro lado e só depois nós vamos fazer o acabamento desse cabelo. Agora desse lado aqui a gente vai buscar manter o mesmo cuidado. Passar 1,5 aqui, A1, a meio, A0 e principalmente na junção, nessa parte de trás aqui, para que não venha a ter diferença de contraste. Você que vai fazer esse corte aí na sua barbearia, você pode utilizar de referência o espelho que fica na frente do seu cliente, para você ter certeza que o contraste está legal. Você pode até virar a cabeça do seu cliente e comparar os contrastes, tá? E sempre tome esse cuidado de não deixar um lado mais alto, outro mais baixo, mas sim que os dois lados fiquem iguais. Então vamos lá, vamos passar então o nosso pente 1,5 com alavanca para frente, alavanca baixa. Ó, se de repente na passada da máquina 1,5 ficou uma marquinha aqui de diferença de contraste em relação a 1,5 e a 2 que você utilizou, você pode também da mesma forma pegar o seu pente 1,5 ali, ó, coloca na alavanca intermediária, ele vai dar mais ou menos 1,75, então você passa nessa marquinha fazendo então a conexão juntamente com o cabelo. Pente 1,5. Agora nós vamos para o pente 1, alavanca baixa. Agora eu vou pegar a alavanca, botar na intermediária aqui e tirar a marquinha, se ficar alguma coisa, tá? Agora vamos então para o pente meio na alavanca baixa. Lembrando que eu quero passar aqui a 0, então eu vou ter que trabalhar com meu pente meio aqui assim,
porque aqui eu já trabalhei com a 1 e aqui é 1,5. Então, dividindo igualmente, né, as partes, então fica 0, meia, 1, 1,5. Novamente vou pegar o pente aqui na intermediária e tirar esse marcadinho bem de leve que ficou aqui. E agora a gente vai para 0 baixa. Só que dessa vez aqui, ó, vocês vão ver que eu não vou deixar aquela parte mais escura, ó, no cabelo. Só para mostrar para vocês que também é possível a gente fazer sem aquela marca. Subo a alavanca agora um pouquinho aqui, ó. Tiro o marcadinho. E agora, a gente baixa na 0, tira esse cabelinho por baixo, para depois a gente vir com a máquina de acabamento também. E novamente, ó, vou referenciar um pouquinho abaixo da conexão da orelha dele aqui, ó. E só passar a máquina dali para cima, ó. Máquina de acabamento, para deixar 0 mais limpinha. Só um detalhe bem importante, quando você vai cortar um cabelo desse, fazer um degradê, não adianta você usar força, tá? Na hora de você executar esse corte, não é força que vai sair um bom corte.
mas sim você passar várias vezes a máquina no mesmo lugar, até para você conseguir deixar esse degradê mais limpo, como eu estou conseguindo deixar aqui, tá? Não aperta muito a máquina contra a pele dele, porque senão você pode gerar algumas marcas no corte que vai ser difícil de você desmarcar depois, tá? A força que você vai aplicar na máquina é literalmente como se você estivesse utilizando um pincel, tá? E estivesse fazendo uma pintura aí num trabalho escolar, alguma coisa assim, tá? É bem pouca força que você precisa aplicar, é só meramente para segurar a passada da máquina. Vamos agora passar a shaver também, novamente. Aqui nós vamos passar de baixo para cima e aqui de cima para baixo. E novamente bem leve, tá? Agora eu vou apresentar para vocês um acessóriozinho bem legal também que você pode estar utilizando aí na sua barbearia, que é esse pentezinho aqui, ó, pentezinho cônico. Se você olhar aqui, ó, aquele é mais grosso, aquele é mais fino, ó, aquele é mais largo, aquele é mais estreito. Se em algum detalhezinho aqui, ó, você notar que ficou uma diferençazinha de contraste e você tem uma determinada destreza ou facilidade de fazer o pente corrido, uma opção que eu dou para vocês é utilizar esse pentezinho aqui para justamente tirar esses pequenos contrastes. Por quê? Se a gente pegar um paquímetro aqui e medir esse pente exatamente nessa ponta aqui, você começa a desmarcar a partir desses dentezinhos, a partir da zero alta. Então dali para cima qualquer coisa torna possível vocês tirarem marcado. Aqui eu notei que bem de leve, ó, um pequeno contrastezinho aqui ficou um pouco mais escuro em relação ao outro lado. Então a gente só pega o pentezinho aqui, ó, sem necessidade de você pegar e tentar achar o pente que você utilizou ali e ficar passando a máquina. Às vezes só esse detalhezinho aqui de você passar esse pente corrido utilizando o pente cônico já é necessário para você então deixar os dois lados iguais. Às vezes até aqui na parte de cima, como você passou a máquina, se de repente você viu que ficou alguns cabelinhos ainda assim diferentes, você pode então fazer um pente corrido geral em todo esse cabelo e remover então esses cabelinhos. Agora então a gente vai fazer o acabamento aqui na parte da frente do cabelo dele e remover também os pelos do pescoço. Agora, para a gente fazer o acabamento nesse cabelo aqui, ó, nós vamos buscar fazer essa parte aqui o mais retinho possível, mas tomando cuidado para a gente não invadir muito o desenho natural que ele tem. Se a gente olhar aqui, ó, aqui é levemente um pouquinho mais para cima. Mas nem por causa disso eu vou subir muito para cima aqui, ó. Até para quando esse cabelo crescer, ele não ficar mostrando aqueles pontinhos. Essa pontinha aqui nós vamos acabar tirando, tá? Vamos deixar aqui bem retinho. Navalhar aqui. E daí já vou aproveitar e mostrar para vocês também como fazer a limpeza da sobrancelha, pegando um pouquinho de design. E daí no final a gente dá uma geral na barba dele também. Olha só, para a gente fazer essa partezinha da frente, ó, eu vou pegar por referência, por exemplo, essa parte aqui, ó. Vocês podem ver que aqui ele já tem uma linha mais natural, ó.
podem ver que eu estou cuidando em deixar a linha o mais reto possível, mas sem invadir muito, já que aqui ele é levemente mais em cima. Se você tem o costume de usar pigmentação aí, você pode até pigmentar essa partezinha aqui também, mas eu já gosto de deixar o mais natural possível. Sem utilizar pigmentos, tá? Mas isso vai também de barbeiro para barbeiro, de público para público. Mas os meus clientes aqui no salão, eles curtem mais o natural. A lâmina, navalhete, eu gosto de usar esse da Bonenberg aqui. Ó, ele não tem aquele espino guia para você colocar a lâmina. Gosto também de pegar a lâmina do navalhete e quebrar essa pontinha aqui, ó. E também na hora de colocar no navalhete, ó, deixar essa pontinha um pouco mais para fora. E também a lâmina de forma geral, se vocês olharem, ó, ela fica bem mais para fora. Assim eu consigo ter um controle maior na hora de executar o serviço. Então, ó, podemos pegar também uma escovinha para tirar esses pelinhos. E nesse caso eu navalho a seco mesmo, tá? Não utilizo gel shaver. Até porque como a gente está tirando bem pouco, não vai isso irritar o cliente de vocês. E também não corre o risco de ficar aquela coisa lambuzada de gel shaver com o cabelo ali, tá? Então eu prefiro estar utilizando só no seco mesmo. Aqui na lateral, ó, pra gente fazer esse acabamento, tem alguns profissionais que gostam de deixar ele bem marcado, tá? Eu já gosto de deixar mais o desenho natural dele mesmo, ó, só tirando o que fica muito para fora. Ó, você pode ver que aqui ficou uns cabelinhos um pouquinho maior, ó. Então nesse caso aqui, a gente volta lá com o nosso pentezinho cônico, ó. E aqui a gente vai tirar então esses pelinhos bem pequenininhos que não quiseram ser cortados antes. Vou fazer o outro lado aqui também, ó. Novamente, cuidando em deixar o mais natural possível, ó. Que daí quando esse cabelo crescer não vai ficar aquele negócio estranho. Que daí aqui fica um tamanho de cabelo e aqui fica outro, tá? Tá aí, ó. Foi reguadinha a parte da frente. Nós vamos agora fazer também, aproveitar, fazer a limpeza da sobrancelha dele. Se você não tem noção de designer de sobrancelha, eu vou passar uma ideia geral do que a gente deve tomar cuidado. Você deve imaginar aqui, ó, no centro da cabeça dele, você pode pegar o centro do nariz e da testa aqui, ó, imaginar como se tivesse uma linha. E a mesma distância que você deixar em relação ao centro aqui, daqui até o começo da sobrancelha e daqui para cá, vai ter que ser o mesmo. Para não correr o risco de aqui está bem próximo e aqui está mais afastado. Então, deixando o centro da cabeça dele torto.
Outro cuidado que a gente deve ter também aqui, ó, quando você vai fazer a descida, é não mexer nessa parte mais volumosa aqui da sobrancelha dele. É só puxar mesmo e tirar os que estão muito para fora. Isso quando a gente faz só limpeza. Se você vai fazer design, daí é outro conceito, vai depender muito do tipo de rosto que a pessoa vai utilizar, e daí você vai modelar essa sobrancelha para determinado tipo de rosto. Mas não é isso que nós queremos aqui. Então, ó, vou fazer a limpeza aqui, ó, primeiro da monocelha, que é a parte central. Ó, você pode movimentar aqui a pele dele, tá bem tranquilo. E no caso aqui eu vou querer pegar por referência justamente a largura do nariz dele, ó, nessa parte de cima. Ó, a monocelha eu já tirei. Essa sobrancelha aqui ela tem um pouco menos de pelo do que do lado de cá, ó. Ó, vou referenciar a mesma altura para as duas, ó. Altura 1. Altura 2. Nossa, pode ver que eu não estou usando nenhuma linha, nem nada. Vai tudo no olho mesmo. Ó, aqui tá tudo na mesma linha. Eu estou fazendo com a própria lâmina, como se fosse aquelas linhas que a gente faz geralmente com lápis para referenciar. Essa angulação aqui, nós vamos imaginar como se ela estivesse atravessando aqui também, ó, para os dois lados ficarem iguais. Ó, se referenciando, ele dá mais ou menos aqui no meio da testa aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. E agora aqui por baixo, ó, nós vamos tirar também esse que está saltando. E aqui, ó, nós vamos angular levemente para baixo. O extremo de cima a gente já delimitou, agora a gente está fazendo o extremo de baixo também, ó, para ela ter o mesmo ângulo dos dois lados. Ó, cuidando aqui para não ficar um lado mais alto, outro mais baixo. Para limpar aqui embaixo, ó, a gente pode só entrar com a lâmina aqui. E aqui também, ó. Tudo sem aplicar força sobre a pele do cliente. A profissão de barbeiro não é força, é técnica. Quer fazer um bom corte, não use força, use técnica, tá? O pelo é um negócio muito fraquinho para tu ficar aplicando força em cima da pele do cliente. Você pode ver que já destacou mais a sobrancelha dele, ó.
Agora aquele pentezinho que é o grande amigo do barbeiro. A gente puxa aqui e tira os que estão muito compridinhos. Pra cá. Aí, ó, já ficou bem diferente a sobrancelha dele. Agora vamos aproveitar e dar um trato no bigode dele também, ó. Para dar esse trato aqui que a gente vai levar em conta aqui, ó. Tem essa parte um pouquinho mais clarinha da boca, ó. Nós vamos referenciar a partir dela a passada da máquina. Cabeça um pouquinho. Ó, aqui na parte de baixo também, ó. Vamos aproveitar. Ó, se eu pegar e usar esse pente e puxar essa barba para baixo, como a barba dele é bem encaixada mesmo, eu vou acabar então tirando algum volume a mais nessa barba, ou quando ele dá aquela alongada e ele volta, ele acabar voltando diferente. Então aqui nós vamos buscar mais, ó, só fazer a limpeza mesmo por baixo, na dobra do pescoço. Bem retinho. E agora assim, ó, com a barba mais embaixo. Passar uma maquininha aqui também, bem de leve. Aqui na lateral, ó, a gente pode ver que ele tem uma linhazinha que naturalmente ela já tende a descer aqui, ó. Nós vamos pegar a máquina aqui.
um degradezinho também aqui, ó, na lateral dessa barba. Pente meio. Pente 1. Um e meio. E um e meio alto. Ó, já deu para dar uma conectada na barba dele. Do outro lado a mesma coisa. Ó, seguindo uma linha reta aqui para baixo. E novamente o degradezinho ali para conectar essa barba também, ó. Pente meio. Pente 1. Pente 1 e meio. E um e meio alto para terminar de conectar. Volta o pescoço um pouquinho. Assim? Uhum. Ó, pro lado de cá agora, só vou dar uma revisada geral aqui, ó, ver se tá bem certinho. As referências a gente tirou bem certinho da barba dele. Agora eu vou deitar a cadeira dele e a gente vai navalhar e então finalizar essa barba e cabelo. Como a gente já fez toda a referência dessa barba, nosso trabalho aqui vai ser basicamente alinhar a parte do bigode na parte de cima, tirar esses pelos aqui da bochecha dele e fazer a limpeza então na parte de baixo e lateral também. Para isso nós vamos utilizar aqui, ó, o gelzinho shaver. Se você está acostumado a utilizar a espuma de barbear, você pode estar utilizando também. Mas eu já criei um costume aqui no salão de quando faço as barbas eu utilizo apenas o gel shaver mesmo. O pescoço um pouquinho mais. Isso.
No lado de cá, ó, a gente pode movimentar a lâmina dessa forma. Se você ainda não fez o treinamento do balão, recomendo você treinar esse movimento. Mas também, se você se sente mais à vontade, ó, pode fazer assim também. E limpar sempre no papel para você não correr o risco de, ao tentar limpar na mão, acabar se cortando. E lado de cá também. Só levanta bem um pouquinho. Isso. E vou pegar também a tesourinha aqui, ó. E dar uma passadinha bem simples aqui, tirar um pouquinho esses muito arrepiados. Na barba dele. Vamos passar então a nossa loção pós-barba. A loção que eu uso aqui é uma que quase não arde. Ela já deixa um cheirinho bem bom no nosso cliente também. Podemos passar também um pouquinho aqui na sobrancelha que a gente fez, ó. Se de repente nosso cliente tem a possibilidade de ter irritação, a gente já aproveita e previne isso também.
E agora eu vou mostrar o resultado final para vocês.